Boa noite a todos. Saúdo os colegas vereadores, vereadora, funcionário dessa Casa Legislativa e visitantes que sempre nos honram com sua presença. Solicito à secretária vereadora Irmir Schneiders para que faça a chamada dos vereadores para fins de verificação de quórum. Adriano Klein. Presente. Darcy José de Souza. Presente. Fernando Ott. Presente. Irmir Schneiders. Presente. Jerônimo Kretz. Presente. Mário Darcy Ribeiro de Freitas. Presente. Mário Reck. Presente. Sérgio Antônio Suzin. Presente. Círio Asman. Presente. Constatada a presença regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Iporã do Oeste, iniciamos os nossos trabalhos da 5ª sessão ordinária, da 4ª sessão legislativa, da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores do dia 2 de março de 2020. Pauta desta sessão. No pequeno expediente, temos a apreciação da ata número 166 de 2020, da 4ª sessão ordinária e da ata da primeira tribuna popular, realizadas no dia 24 de fevereiro de 2020. Leitura das correspondências. Na matéria do dia, leitura da moção de apelo número 02 de 2020, de autoria da vereadora Irmir Schneiders. Leitura da moção de apelo número 03 de 2020, de autoria do vereador Jerônimo Kretz. Leitura da moção de apelo número 04 de 2020, de autoria do vereador Jerônimo Kretz. No grande expediente temos inscritos os vereadores Círio Asman, com os assuntos diárias e Feira FAIC, e Fernando Ott, instalação de lâmpadas LED, plano diretor, inauguração espaço para jovens e festa do frango. Na ordem do dia, primeira discussão e votação do projeto de lei número 01 de 2020 do Poder Executivo. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 02 de 2020 do Poder Executivo. Discussão e votação da moção de apelo número 01 de 2020. Na explicação pessoal, não temos nenhum vereador inscrito. Dando sequência, vamos ao pequeno expediente. Os trabalhos de hoje vamos à apreciação da ata número 166 de 2020, da 4ª sessão ordinária, da 4ª sessão legislativa, da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, e da ata da primeira tribuna popular realizadas no dia 24 de fevereiro de 2020. Peço a dispensa da leitura das atas, pois as mesmas foram publicadas no site da Câmara e os vereadores receberam uma cópia. Está dispensada a leitura das atas. Está em discussão a ata número 166 de 2020, da 4ª sessão ordinária. A palavra está livre. Coloco a ata número 166 de 2020 em votação. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a ata da primeira tribuna popular. A palavra está livre. Coloco a ata da primeira tribuna popular em votação. Quem estiver a favor, fique como está, e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço à secretária vereadora Irmir Schneiders para que faça a leitura das correspondências. Iporã do Oeste, 2 de março de 2020, ofício número 1. Senhores vereadores, assunto: convite para intercâmbios da terceira idade. Vossas senhorias, com nossos cordiais cumprimentos aos vereadores e vereadora dessa Câmara Legislativa, viemos por meio desse convidá-los a participar dos intercâmbios dos grupos da terceira idade do município de Iporã do Oeste. Segue abaixo dias e local. Dia 5 de março, Piraju. Dia 9 de março, Quilombo. Dia 10 de março, Grupo 2, no Centro Público de Convivência. Dia 20 de março, Esperança. E no dia 23 de março, Comunidade de Macucuzinho. Certos em contar com a presença de todos, aproveitamos para externar nossos votos de elevada estima e apreço. Atenciosamente,
Michele Sen Bassi, diretora da Assistência Social, e Lucivane Michelotto Ludwig, coordenadora dos idosos. Seriam essas as correspondências, senhor presidente. Essa correspondência ficará à disposição dos senhores vereadores, na secretaria desta Casa Legislativa. Vamos para matérias do dia. Peço à secretária vereadora Irmir Schneiders para que faça a leitura da moção de apelo número 02 de 2020, de sua autoria. Câmara Municipal de Vereadores. Excelentíssimo senhor Adriano Klein. Moção de apelo número 2 de 2020. A vereadora abaixo-assinada Irmir Schneiders e demais vereadores apoiadores, cumpridas as formalidades regimentais e ouvindo o colendo plenário, apresenta e requer seja encaminhada a moção de apelo ao governador do Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, ao secretário de Estado da Educação, professor Natalino Ugione, e ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Júlio Garcia, com as seguintes considerações e termos. Considerando o parágrafo 2º do artigo 2º da Lei Federal número 11.738, que determina o reajuste do piso a ser pago aos professores e aos demais que desempenham atividade de suporte pedagógico à docência dos estados e municípios. Considerando que o parágrafo 5º do artigo 2º da Lei Federal 11.738 delibera que o piso deve ser aplicado também aos aposentados e pensionistas. Considerando que o reajuste de 12,84% deve ser aplicado para todas e todas, ainda que alguém que esteja ganhando o mínimo, que é R$ 2.886,15. A correção é exatamente para valorizar as carreiras e as diferenças que existem entre elas, de forma a permitir que o magistério possa, aos poucos, adquirir uma renda maior e mais justa. Considerando que o governador do Estado de Santa Catarina não cumpriu a lei do piso salarial do magistério em 2019, reajuste de 4,17%, e este ano o reajuste previsto pela lei é de 12,84%. Dessa forma, a defasagem salarial do magistério já está na ordem de 17,01%, em relação à lei que fixa o piso salarial. Considerando a defasagem do valor do Vale Alimentação em relação ao aumento de custo de vida e inflação ocorrida nos últimos anos, considerando a proposta da reforma da Previdência dos servidores estaduais encaminhada pelo governador do Estado para a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, ALESC, requer seja encaminhada moção de apelo ao governador do Estado de Santa Catarina, excelentíssimo senhor Carlos Moisés da Silva, e ao secretário do Estado da Educação, professor Natalino Ugione, e ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Júlio Garcia, no seguinte termo. A Câmara de Vereadores de Porã do Oeste, Estado de Santa Catarina, acata a proposição da vereadora Irmir Schneiders, que apela ao excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, ao secretário da Educação de Santa Catarina, professor Natalino Ugione, ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Júlio Garcia, para que atentam a reivindicação do Magistério Público do Estado de Santa Catarina. Primeiro, reajuste do piso na carreira, sendo de 4,17% referente ao ano de 2019 e 12,84% referente ao ano de 2020. Segundo, reajuste do vale de alimentação de R$ 12,00 para R$ 24,00 dia. Terceiro, contra a aprovação da proposta da reforma da Previdência dos servidores estaduais. Câmara de Vereadores do município de Porã do Oeste, Estado de Santa Catarina, em 27 de fevereiro de 2020, Irmir Schneiders, vereadora autora. Não tem, não precisa ter.
Peço à secretária vereadora Irmira Schneider para que faça a leitura da moção de apelo número 03 de 2020, de autoria do vereador Jerônimo Kretz. Câmara Municipal de Vereadores, excelentíssimo senhor Adriano Klein, presidente da Câmara de Vereadores. Moção de apelo número 3 de 2020. O vereador abaixo assinado, Jerônimo Kretz, e demais vereadores apoiadores, cumpridas as formalidades regimentais e ouvindo o colendo plenário, apresenta e requer seja encaminhada moção de apelo ao governador do Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, ao secretário do Estado da Agricultura, da Pesca e Desenvolvimento Rural, senhor Ricardo de Gouveia, com os seguintes considerações e termos. Considerando que o Estado de Santa Catarina produz em torno de 3 bilhões de litros de leite dia, dos quais 70% se concentra no oeste de Santa Catarina, gerando 7,4 bilhões de litros por dia. Considerando que as expectativas são de crescimento, produzindo ainda mais nos próximos anos, com foco no mercado externo. Segundo a EPAGRE, esta é a atividade que mais cresce no estado de Santa Catarina. Considerando que a bovinicultura de leite está passando por grandes transformações, com investimentos em pastagens, tecnologia e genética. Considerando que os produtores rurais na área de bovinicultura leiteira ainda têm pela frente grandes desafios para que o produto seja competitivo para a exportação, uma delas, considerado pilar da produtividade animal no campo, é a sanidade do animal. Considerando que os fatores de riscos sanitários devem ser minimizados com medidas cautelares e adequadas para o controle e irradiação de doenças nos animais. Requer seja encaminhada a moção de apelo ao governador do Estado de Santa Catarina, excelentíssimo senhor Carlos Moisés da Silva, e ao secretário do Estado da Agricultura, da Pesca e Desenvolvimento Rural, senhor Ricardo de Gouveia, no seguinte termo. A Câmara de Vereadores de Porã do Oeste, Estado de Santa Catarina, acata a preposição do vereador Jerônimo Kretz, que apela ao excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, e ao secretário do Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, senhor Ricardo de Gouveia, para que se crie um programa junto às prefeituras municipais do Estado de Santa Catarina, com o objetivo de subsidiar a realização de exames de brucelose e tuberculose nos animais em propriedades rurais. Câmara de Vereadores do município de Porã do Oeste, Estado de Santa Catarina, em 2 de março de 2020. Jerônimo Kretz, vereador autor. Peço à secretária vereadora Irmira Schneider para que faça a leitura da moção de apelo número 004 de 2020, de autoria do vereador Jerônimo Kretz. Câmara Municipal de Vereadores, excelentíssimo senhor Adriano Klein, presidente da Câmara de Vereadores. Moção de apelo número 04 de 2020. O vereador abaixo assinado, Jerônimo Kretz, e demais vereadores apoiadores, cumpridas as formalidades regimentais e ouvindo o colendo plenário, apresenta, requer seja encaminhada moção de apelo ao governador do Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, ao secretário da Infraestrutura do Estado de Santa Catarina, senhor Major Tiago Vieira, com as seguintes considerações e termos. Considerando que a rodovia SC 386, que dá acesso à comunidade de São Lourenço, município de Porã do Oeste, Santa Catarina, é marcada por intenso tráfego de caminhões, transportando cargas pesadas como aves, suínos, rações e produtos agrícolas e máquinas agrícolas. Considerando que a comunidade de São Lourenço é sede de uma escola nucleada, que atende a alunos de 9 comunidades circunvizinhas no ensino fundamental e ensino médio. Todos os alunos são usuários de transporte escolar, gerando tráfego de ônibus e pessoas. Considerando a necessidade de proporcionar segurança para as pessoas, tanto para pedestres como para aquelas que usam o transporte coletivo. Considerando ainda o setor de produtividade agrícola na região, que necessita
de infraestrutura, segurança e dinâmica para o escoamento, considerando a importância da infraestrutura pelo desenvolvimento econômico local. Requer seja encaminhada a moção de apelo ao governador do Estado de Santa Catarina, excelentíssimo senhor Carlos Moisés da Silva, ao secretário da Infraestrutura do Estado de Santa Catarina, senhor Major Tiago Vieira, no seguinte termo. A Câmara de Vereadores de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, acata a preposição do vereador Jerônimo Kretz, que apela ao excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, ao secretário da Infraestrutura do Estado de Santa Catarina, excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, ao secretário da Infraestrutura do Estado de Santa Catarina, senhor Major Tiago Vieira, para que estudem a possibilidade de projetar e construir na SC 386, nas imediações da comunidade de São Lourenço, município de Iporã do Oeste, Santa Catarina, um trevo de acesso e a abertura de uma estrada marginal de aproximadamente 500 metros, interligando os dois acessos da comunidade. Câmara de Vereadores do município de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, em 2 de março de 2020, Jerônimo Kretz, vereador autor. Dando sequência, as moções de apelo, após receberem parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, estarão aptas para ser apreciadas na próxima sessão ordinária. Na sequência, teríamos o grande expediente. Pela ordem de inscrição, chamamos o vereador Círio Asman, com assunto de áreas e feira FAIC. Cumprimentar o presidente, colegas vereadores, funcionários da casa e ao público aqui presente, soldados, sargentos, bombeiros. Não vai sair do jeito que eu queria, senhor presidente, mas vamos tentar dar uma explicação mais ou menos sobre o assunto que eu tinha marcado na folha. O que me traz aqui hoje eu quero falar um pouquinho sobre as diárias do nosso prefeito. Eu vejo, assim, valores exagerados sendo gasto nesse nosso município de Iporã do Oeste. O prefeito, quando fala que vai de carro a Brasília para economia para o nosso município, pode contar para um outro, porque para mim isso não convence. Um prefeito que diz que vai de carro porque a passagem de avião é muito cara, mas não explica à população o custo de transporte na estrada e o tempo de permanência na estrada. Ou seja, se for de avião, em 1 hora e pouco você está lá. Se você vai com o carro, você imagina quanto tempo leva. Ou seja, a diária de um prefeito, do nosso prefeito hoje, na última viagem dele a Brasília, a diária é de 700 e poucos reais. Ficou lá 6 dias e meio. Ele e o secretário do DRM. Você sabe quanto custou? Mais de 10 mil reais de diária. 5 mil e pouco prefeito, 5 mil e pouco o secretário. E se eles tivessem ido de avião? Quanto tempo eles teriam ficado lá? Com certeza, a passagem aérea teria sido mais barata do que o custo das diárias. Só para ter uma ideia, desde que o nosso prefeito assumiu, em 2017, ele recebeu 22.800 de diária. Em 2018, 24.500 de diária. Em 2019, 20.400 de diária. E agora nós estamos com 2 meses do mandato de 2020, ele já gastou R$ 8.600 em diárias. Eu estou achando que eu fiz uma pesquisa comparando ao governo passado, com certeza já passa dos 100% do valor que os outros prefeitos gastavam, que o atual está gastando
ano. Então, eu não vejo assim, não adianta ele querer falar, nós vamos se judiando na estrada para economia para o nosso município, que é mentira. Os colegas vereadores que sabem que isso é mentira. Também gostaria de falar um pouquinho aqui sobre a prestação de contas da Feira FAIC. Lembro que quando o atual prefeito foi vereador, junto comigo na legislação passada, no primeiro mês pós-feira, ele veio à tribuna para cobrar a prestação de contas daquela feira. E os senhores todos sabem quanto tempo passou até agora para nós termos um resultado na nossa feira. Quando você está sentado naquela cadeirinha, é uma coisa. Agora, quando você está lá, você faz outra. Eles dizem que a prestação de conta, que o município teve um investimento final, um prejuízo, a feira, de R$61 mil. Olha, eu vejo que a prefeitura desembolsou valores assim, exageradamente, que eu não sei até onde vale a pena se fazer uma feira com esses valores gastos. Foram 647 mil anunciados, valores gastos. Sem contar aqui aqueles 4 meses que as máquinas da prefeitura ficaram trabalhando, fazendo aquele pátio lá em cima. Não está junto. Isso passou do 1 milhão, gente. Eu gostaria de que esse governo tivesse esse dinheiro para investir na agricultura. Mas em feira, será que os nossos colonos vão gostar de saber desses valores? Hoje tu vai na rua, todo mundo pede quanto foi o valor, quanto a feira deu lucro. A maior e a melhor. Foi a maior e a melhor. A que preço? Obrigado, senhor presidente. Dando sequência, chamo o vereador Fernando Ott, com assunto instalação de LED, plano diretor, inauguração espaço para jovens e festa do frango. Vereadores, vereador licenciado, vereador Laírton, que se encontra presente, agente de polícia Simone Kel, que está aqui, sargento da Polícia Militar Milton Wolff, também o sargento dos bombeiros Oldair Schmitz, cabo bombeiro Bertilo e também a soldada bombeira militar Leila Conrad. Também em especial a coordenadora dos idosos, que aqui se faz presente, a Michele Senbassi. O que me traz hoje aqui é falar um pouquinho dos feitos que estão sendo feitos aqui no nosso município pela administração e também anunciar a instalação de mais 211 lâmpadas de LED. Temos então várias ruas a ser contempladas, essas lâmpadas já estão aqui no depósito da prefeitura, contemplando assim a Rua 7 de Setembro, a Rua Camões, a Lourenço Miller, a Ivoti, a Rua São Paulo e a Rua Simões são as que dão em torno do quartel do bombeiro, também a Rua 25 de Julho, a Rua José Albino Collin e também algumas ruas lá do bairro Brony. Então, além dessas que eu citei, tem mais algumas aí que eu não me recordo. Então, como todos podem ver, a nossa cidade está ficando uma cidade muito mais iluminada, principalmente à noite. A gente vê que tanto a polícia militar como os bombeiros que circulam na cidade de noite, isso acaba reduzindo bastante a questão até dos roubos, dos furtos e também dá uma visibilidade melhor. Esse valor agora dessas 211 lâmpadas que vão ser investidas são um investimento de R$170 mil. E todos esses valores, então, são com recursos próprios de economias feitos pela administração. Também quero falar que na última segunda-feira, agora passada, no dia 24, como todos devem saber, alguns vereadores também acredito que devem ter feito visitas naquele espaço lá, que foi feita a inauguração de um espaço para os jovens. Então, é uma das ações que está no plano de governo, plano 15, mais uma das ações que está sendo cumprida e com certeza muitas outras que ainda vão ser feitas. Esse é um espaço para o esporte, eu tinha algumas fotos para apresentar para os senhores, mas infelizmente estamos sem luz.
Então ia facilitar um pouco mais para quem não conhece. Um espaço que pode ser usado tanto durante o dia como à noite, todo ele iluminado com lâmpadas de LED, um pátio, um jardim grande para as crianças poderem brincar também. Quem pode passar lá no domingo à tarde, agora no final de semana também, ver quantas famílias circulam naquele lugar, onde tem um espaço para ir tomar um chimarrão no final da tarde, tem um espaço para as crianças brincar, um espaço seguro, todo ele iluminado, e que nos próximos dias também vai ser instalado lá containers bar, ser instalado um bar lá para vender lanches e atender o pessoal que está lá, e também com banheiros, para ainda dar mais qualidade de vida naquele espaço. E também o valor daquele investimento, daquelas quadras, então, de tênis, basquete, vôlei, futevôlei, com um investimento de R$240 mil, todos eles também com recursos próprios, provenientes, então, de economias feitas por essas ações deste governo. Também gostaria de comentar sobre o plano diretor, que acredito que muitos colegas não conheçam e alguns até participaram, que em 2018 foi feito um amplo debate. Muitos colegas vereadores, até pessoal da polícia, bombeiros, que participaram desses debates junto com as entidades. Foi feito lá na sede da Associação Comercial, também o DEL puxou à frente. Então, lá em 2018 já foi muito discutido e falado sobre esta questão do plano diretor. No ano de 2019, foi criada uma equipe técnica, formada por membros e por servidores da Prefeitura Municipal, para fazer, então, assim, esses ajustes e todas as incrementações das coletas de sugestões que foram feitas ainda no ano de 2018. Essa equipe técnica ela se reuniu durante o ano de 2019, todas as segundas-feiras à tarde. Então, se alguns colegas vereadores, o público em geral que procurou secretários, alguns servidores por este período, sabem que eles estavam, então, todas as segundas-feiras à tarde reunidas para a elaboração desse plano diretor. E agora, no ano de 2020, então, nós vamos, então, passar a ter... Este plano, então, passará por a sua audiência pública. Essa audiência pública que vai acontecer agora, então, não me recordo a data, eu tinha o folder aqui para passar para vocês. Não sei se alguém pode me ajudar e ver. Eu tenho no celular aqui, não acabei trazendo, mas agora, na próxima semana, temos, então, a audiência pública da questão do plano diretor, abrindo espaço para toda a população poder participar, acompanhar e ser apresentado para todos. E depois desta apresentação, nós teremos um prazo de mais 10 dias, então, para que quem quiser, então, fazer a sua sugestão por escrito, alguma coisa, para esse prazo. Dia 18 às 19 horas, no Centro de Convivência, então, será a audiência pública em referente ao plano diretor. Então, é mais um processo de democracia, onde todos os cidadãos estão aptos a participar. E após, então, esta audiência pública, este plano diretor passa a dar entrada nesta casa legislativa, onde ainda é avaliado por os vereadores, pelas comissões, e só aí, então, ele vai passar por aprovação. E para finalizar, então, gostaria de falar um pouco da comunidade Linha Preferido, que agora, no próximo domingo, dia 8, está realizando a festa do frango lá, e gostaria de pedir escusas à comunidade que neste dia eu não estarei no município, eu estarei viajando, então o pessoal da comunidade e público em geral não vai me ver na festa lá, então já que não, para não ter nenhum comentário fora disso, então eu estarei em uma viagem particular e não poderei participar dessa festa, mas quero estender o convite então para toda a população de Porã, municípios vizinhos também, pois é uma festa tradicional que envolve todas as famílias praticamente, temos a economia lá voltada à questão do frango e é uma festa que todo ano vem crescendo cada vez mais. Então, além de estender o convite, quero finalizar, presidente, pelo espaço e agradecer. Até mais. Dando sequência aos trabalhos, vamos à ordem do dia. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 01 de 2020,
que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do município de Iporã do Oeste, Santa Catarina, para o exercício de 2020. A palavra está livre. Vereadora Irmi. Saúdo o colega presidente Adriano, demais colegas vereadores, funcionários dessa casa e público que nos honra com a sua presença. O projeto de lei número 1 de 2020, que deu entrada nessa casa, pede para que a gente autorize um remanejamento de recurso, onde em setembro de 2019 foi mandado para essa casa a lei para autorizar as despesas para esse ano, e nesse projeto veio a aprovação desse recurso de R$161 mil para a implantação de uma sala especial na educação infantil para atender os alunos com necessidades especiais. E talvez seja, não tenho certeza disso, pela troca de secretário, que antes então era outra pessoa e achou que esse dinheiro seria viável nessa condição. Então, o primeiro projeto que deu entrada aqui é para remanejar recurso para outra finalidade. Então, eu falei antes ainda com o secretário Nereu e com a Diana, servidora, que é o remanejamento de 161 mil, e esse, então, com finalidade de comprar ou suplementar a aquisição de um ônibus que será usado para a educação infantil, e também que aqueles professores que atendem aquelas crianças com necessidades especiais, que eles vão estar atendendo eles dentro da sala de aula, junto com os demais colegas, e não vejam a necessidade de montar uma sala específica. E também a gente tem de conhecimento que a maioria das crianças, além de participar e frequentar a educação básica, infantil, eles também frequentam a APAE e têm, sim, o acompanhamento necessário que eles têm. Então, sou favorável ao remanejamento desse recurso e à aprovação desse projeto. Seria isso, senhor presidente. Continua livre a palavra. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 01 de 2020. Quem estiver a favor, fique como está, e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 002 de 2020, que ratifica a primeira alteração e consolidação do protocolo de intenção do Consórcio Intermunicipal e Interestadual de Municípios Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, de segurança alimentar, atenção à sanidade agropecuária e desenvolvimento local, CONSAD, e da outras providências. A palavra está livre. Coloca em primeira votação o projeto de lei número 02 de 2020. Quem estiver a favor, fique como está, e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Esses projetos de lei terão sua segunda apreciação na próxima sessão ordinária. Neste momento, passo a palavra ao vice-presidente, pois vamos apreciar a moção de apelo de minha autoria. Saúde, senhor presidente, os colegas vereadores, a vereadora e aos aqui presentes. Então, coloco em discussão a moção de apelo número 01/2020, que apela ao excelentíssimo senhor governador do estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, e ao presidente da Assembleia Legislativa do estado de Santa Catarina, deputado Júlio Garcia, para que se sensibilizem e atendem às reivindicações dos praças do estado de Santa Catarina. A palavra está livre. Presidente. Concedido. Quero cumprimentar aqui os sargento Milton Wolof, dos bombeiros Oldair Schmidt, Bertilo, a Leila e a policial civil a Simone. Recebi um ofício da APRASC. A APRASC é a Associação dos Praças,
de Santa Catarina, que envolve os bombeiros militares, a polícia militar e a polícia civil. Eles hoje têm mais de 14 mil associados nessa associação. E eles, desde 2014, não têm reajuste em seu subsídio, porque o salário deles é da forma de subsídio. Então, sendo subsídio, eles não têm direito a hora extra, adicional noturno, estas coisas todas que um trabalhador normal tem. E esta defasagem desde 2014, segundo o ofício que eu recebi da Prasc, ela hoje está em 37%. E neste sentido fiz uma moção de apelo ao nosso governador Carlos Moisés para que se sensibilize, pois esses trabalhadores da segurança pública, eles estão iminentes a vários riscos, tanto a polícia militar, quando faz suas operações, a polícia civil, quando faz suas operações também, os bombeiros, eles enfrentam vários riscos em suas profissões. E nada mais justo do que haver este reajuste salarial. Por isso, estou pedindo o apoio dos senhores vereadores para que assinem esta moção de apelo, que aprovem essa moção de apelo e que nós encaminhamos elas a seu destino, que é o governador Carlos Moisés, e quem sabe ele se sensibilize e faça o reajuste necessário para estas profissões. Seria isto. Continua livre a palavra. Vereador Irmi. Então, como o colega Adriano já colocou, a gente se sensibiliza com essa moção de apelo e a gente sabe que esses números ali, eles não vêm de alguém que inventou esses números dessa defasagem. Então, existe um plano de carreira, existe a organização e é nada mais justo do que cumprir com o que estava combinado. E ali a gente vê que o reajuste estava acordado de ser esse e simplesmente não cumprir e deixar a situação num caos, cada ano mais, onde é que vai parar? Então, eu também propus a essa casa da gente fazer essa moção de apelo, votar ela hoje ainda e levarmos ela, nós estamos indo essa noite em 6 vereadores, mais a Ivete, diretora da casa, no Congresso dos Vereadores de Santa Catarina, e lá nós apresentarmos essa moção e pedir a aprovação de todo o Estado para a gente encaminhar essa moção para ganhar mais corpo e ganhar mais força. E desejar que tenhamos êxito nessa nossa jornada. Seria isso, senhor presidente. Continua livre a palavra. Coloque em votação a moção de apelo número 01/2020. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestem. Então, está aprovada por unanimidade. A moção de apelo, então, será encaminhada para as autoridades mencionadas. Agradeço a oportunidade, senhor presidente, e te devolvo a palavra. Agradeço ao Mário pelos trabalhos e, dando sequência, vamos para a explicação pessoal, onde nenhum vereador está inscrito. Sendo assim, agradeço a vinda de todos os visitantes que hoje vieram aqui e dou por encerrada esta sessão. Convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 9 de março, segunda-feira, às 19 horas, nesta Casa Legislativa. Boa noite a todos.